É isso aí. Tranquilo? Estão me ouvindo bem? Amém. Graças a Deus. Deixa eu só virar aqui para ficar melhor assim. Primeiramente, boa tarde a vocês aí, Pai de Cristo, seja a vida de cada um. Nós possamos, em nome de Jesus, mais uma vez aí, como igreja, reunir aqui virtualmente ainda, né? Mas nos reunir aqui, aproveitar esse tempo, né? Que seja um tempo de edificação, que seja um tempo de o Senhor nos agregar, né? Mais uma porção do seu ensino, mais uma porção da sua graça. Aproveitar que nós temos esse recurso, né? E graças a Deus nós temos tirado proveito disso, né? Para poder nos reunir como corpo, como igreja. Hoje pela manhã nós tivemos nossa reunião no salão, né? Com líderes e discipuladores, né? Foi um tempo muito bom, muito proveitoso, onde mais um ciclo, né? Mais uma parte do ensino de Jesus sobre ser discípulo e fazer discípulos, né? Nós fomos agregados mais uma vez, fomos edificados com a palavra do Senhor e tivemos um tempo muito bom, graças a Deus, proveitoso, presencialmente, né? A gente, rapidinho aqui, a gente tem, né, essa ideia, né, essa vontade de que nossas vidas, né, através da palavra, através da direção do Senhor, que seja edificada, né? Que nós sejamos edificados e que possamos também cooperar na edificação na vida de outros, né? E o mandamento, né? O mandamento de Deus, o mandamento de Jesus é ir e fazer discípulos, né? Fazer discípulos de Jesus Cristo. É pregar a palavra, é confirmar através do batismo e ensinar a guardar, né, tudo aquilo que o Senhor nos instruiu, tudo aquilo que Ele deixou na Sua palavra, e ensinar a praticar a vontade do Pai, né? Então, que em nome de Jesus nós possamos cumprir esse mandamento, cumprir essa missão, esse serviço, né, a Deus, né? Lembrar que isso não é apenas, como foi uma reunião hoje para os líderes e discipuladores, isso não é apenas um mandamento para nós que estamos lá hoje no salão, é um mandamento para todos. E se você ainda não cuida de vidas, se você ainda não tem um filho espiritual, assim dizendo, uma filha espiritual, que você peça a Deus, que você fale com o Senhor, que você tenha essa chama acesa no teu coração de cuidar de gente, de trabalhar nesse projeto, né, dessa grande família, em nome de Jesus. Que isso arda no teu coração, comece a brotar esse desejo de cooperar com esse propósito de Deus. Amém? Fonseca não está nesta reunião, ele pediu liberação, né? Ele falou com César lá no salão, ele falou comigo também, e ele pediu liberação da reunião hoje, e nós aqui como igreja, todos nós aqui, vamos aqui, cada um, né, com a sua parcela de cooperação, nós vamos aqui sermos edificados mutuamente, né, juntamente, né, principalmente, né, com a direção do Espírito Santo, assim nós cremos. Amém? Então vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, vamos falar com o Senhor e vamos dar aqui sequência ao nosso tempo. Pai, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, primeiramente te agradecer, porque é um privilégio, Pai, é uma honra para nós podemos estar mais uma vez como igreja, como corpo, como família, reunidos, Pai, neste canal, neste link, ainda que não seja presencialmente, Pai, mas nós estamos
com os nossos corações unidos, alinhados neste mesmo propósito, de nos parecer com Jesus Cristo, de sermos edificados através da tua palavra, através do teu ensino. E este tempo aqui também nós sabemos que é um tempo que coopera para que isso aconteça, para que isso se desenvolva em nós, Pai, de maneira pessoal e de maneira coletiva também. Então, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer primeiramente por cada um dos teus filhos, cada um daqueles que o Senhor colocou aqui linkado, alinhado, Pai, aqui neste canal, e que nós possamos tirar proveito desse tempo. Que teu Espírito Santo tenha plena liberdade, que teu Espírito Santo nos direcione, fale aos nossos corações, possa, em nome do Senhor Jesus, abrir o nosso entendimento, que o mundo espiritual, Pai, possa aos nossos olhos, ao nosso entendimento, Pai, serem abertos para que possamos alcançar a tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. A palavra diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, então que nós possamos discernir, Pai, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer promover, está promovendo nesse tempo, em cada vida, Pai, em cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma cada um dos meus irmãos, que os seus corações sejam dilatados nesse que é incondicional, Pai. Muitas vezes, Pai, é incompreendido, Pai, porque como poderia alguém, um justo, morrer por um injusto? Aos nossos olhos isso é inalcançável, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor fez isso, Pai. O Senhor nos amou, o Senhor se deu por nós, o Senhor se entregou por nossas vidas. E nós podemos experimentar, Pai, esse teu amor e temos vivido nesse teu amor dia a dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarda também a vida de Fonseca, guarda a vida de Marta. Nós colocamos a vida de Marta mais uma vez diante do Senhor. Ela que está passando por esse processo aí, aguardando, Pai, essa cirurgia, né, que está previamente marcada, ainda a se confirmar ainda, Pai, mas nós estamos orando, Pai, desde já para que, se é a tua vontade, ela nem passe por esse processo cirúrgico. O Senhor é poderoso para retirar essas metástases, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que ela seja limpa, que esses nódulos saiam do seu corpo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós cremos no teu milagre, nós cremos no teu poder. Nós temos orado assim, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, Pai. E na vida de Fonseca também nós rogamos que o Senhor, Pai, possa ser com ele, direcionando a sua casa, direcionando, Pai, pelo teu Espírito Santo, esse tempo, Pai, que eles estão vivendo ali. Fortalece o nosso irmão, Pai, o nosso irmão mais velho na fé, assim dizendo, o nosso pastor, para que ele seja também, Pai, edificado na tua palavra e possa, juntamente com Marta, romper, Pai, esse tempo aí, vencendo, crendo dia a dia que o Senhor, Pai, é que faz, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e como pensamos também, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Seja o Senhor engrandecido neste dia, em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Felipe está aí? Felipe vai cooperar com música aí? Sim, firme e forte. Vai lá, meu irmão. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor.
nas ondas bravias do mar. Sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti, que nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti, que nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti, que nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei com poder. Aleluia. Nosso Deus que escuta as nossas orações, colhe as nossas orações, sabe de tudo que nós precisamos, antes mesmo da gente falar. Esse é o nosso Deus poderoso. Obrigado, Jesus. Aleluia.
nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pai César, Silvano. Amém. Amém. Graças a Deus. É bom nós louvarmos com cântico, né? Faz parte da nossa maneira de expressar a nossa gratidão também. É uma forma de nós também reconhecermos o Senhor através do cântico, através da palavra, através da oração, a comunhão, a edificação mútua, né? E nós cremos que essa ferramenta que Deus, aliás, nos concede, né, que é a música, ela fala aos nossos corações, né? Ela ministra os nossos corações. Muitas vezes as pessoas entendem que a música ela é apenas um detalhe dentro de um ajuntamento, dentro de uma reunião, mas não, ela é parte importante também. Há quem diga, né, que a melodia, né, ou que a letra também, ela é capaz de mover corações, né? Mas com a motivação certa, com a motivação correta, com a motivação em Deus, eu acredito que a música ela coopera também para que os nossos corações sejam alinhados ao coração do Pai. Aprendamos mais um pouco, né? É uma maneira de expressar também alegria, é uma maneira de expressar também gratidão ao Senhor, né? Como essa canção que Felipe acabou de ministrar, né? Que é tão difícil cantar, né? Essa letra, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que não haja fruto, todavia eu me alegrarei. Não é fácil cantar essa letra, não é fácil cantar essa verdade. Mas nós sabemos também que no Senhor, em Cristo, nós podemos nos alegrar, nós podemos ser plenamente preenchidos em meio às dificuldades, ainda que algumas coisas não aconteçam em nossas vidas da maneira que nós queremos, esperamos. Bom, eu creio dessa forma, né? Mas que Deus seja louvado também através das canções, em nome de Jesus. Tá bom? O César vai ministrar uma palavra, ele está com o coração aí inclinado para falar a nós, né? E vamos orar para que Deus guie ele, direcione ele
E no final, quando acabar aqui a reunião, quando acabar aqui a palavra, a gente dá um recadinho aqui para encerrar, tá bom? Vamos falar com o Papai do Céu. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, colocar a vida do Sérgio diante do Senhor. Amém, Senhor. Rogar que mais uma vez o teu Espírito Santo seja com ele. Guie naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, que ele seja boca tua nessa tarde, que nossa atenção esteja totalmente voltada à tua vontade, aquilo que o Senhor quer ministrar em cada um de nós, como indivíduo, como pessoa, mas como corpo também, como igreja, Pai. Em nome de Jesus, dá a ele ousadia, dá a ele sensibilidade e dá a nós também essa sensibilidade de reter, Pai, a tua palavra, de reter aquilo que o Senhor quer fazer e falar em nós, Pai. Em nome do Amém. Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Amém, Pai. Amém. Amém. Vai contigo aí, César. Obrigado, Senhor. Pais, irmãos, para quem eu não falei, tem uma galera aí que entrou depois. A gente estava aqui numa confraternização boa, e aí foram entrando as pessoas. Falamos da tua cadeira, hein, Rê? Essa cadeira aí de aviador. Irmãos, já há um tempo tem uma carga no meu coração, e eu percebi que nesse domingo, hoje, era um momento propício para falar sobre isso. E eu conversando antes com o Wagner, o Vaguinho, que está aí administrando esse aplicativo aqui da transmissão da nossa reunião, e a gente estava falando e eu falei para ele se ele quisesse, quando ele salvar o vídeo, ele quisesse colocar esse título. O título que me inspirou é esse: o que inspira a sua fé? Ou onde está a sua fé? Normalmente, a nossa fé ela precisa ser inspirada por alguém, né? E aonde nós temos depositado a nossa fé? Então, a gente vai falar alguns textos aqui para poder validar, respaldar esse título, essa carga do coração. Amém? Quero mais uma vez rogar aqui, orar, pedir por cada coração, pedir que o Senhor possa dar a compreensão necessária a cada coração para que essa palavra ela possa frutificar, prosperar em cada coração que hoje ouve essa oportunidade que nós temos de entrar na casa virtualmente, de podermos comunicar verdades espirituais, verdades da palavra. Por isso, no nome de Jesus, eu quero, assim, iniciar dessa maneira, pedindo pelo teu coração, pedindo pela tua mente, para que essa palavra, ela não só te inspire, mas também ela inspire a sua fé, ela possa conectar você com o Deus eterno. Amém? Em nome de Jesus. Se porventura você ainda não consegue mensurar essa fé, ou não consegue, digamos assim, ter uma qualificação dessa fé. Bom, o texto que eu baseei alguns textos. Baseei lá em 2 Crônicas 20, inclusive as canções que foram cantadas. Eu estava aqui prestando atenção. As canções, elas deram dicas e apontaram para esse caminho também. E olha que eu não conversei com o Felipe, já tinha conversado sobre esse tema aqui com o Silvano, mas muito rapidamente, num outro momento, mas eu vi que o Senhor tá sobre nós, está nos conduzindo em nome de Jesus, até porque é por Ele, para Ele, que nós estamos aqui reunidos. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que nos inspira. Bom, 2 Crônicas 20, se você tiver Bíblia ou tiver aí a oportunidade de acompanhar esse texto, a palavra do Senhor conecta a gente, né? Ela faz com que a nossa fé
seja, digamos assim, impulsionada, inspirada, né? Estabelecida também. Bom, 2 Crônicas de 20 fala da vitória de Josafá contra Moabe e Amon, né? Moabe e Amon. Nesse tempo que nós estamos vivendo aí de pandemia, de reclusão social, de muita gente sobressaltada, de muita gente assim, até temerosa, com medo de repente contrair aí esse vírus do Covid, e sabedores de que esse vírus tem causado morte de algumas pessoas, ou de várias pessoas, vamos colocar assim, o noticiário tem que falar. Isso tem feito pessoas temerem, ficarem com medo, até mesmo algumas se desesperarem. Há quem diga aí, especialistas, aí como psicólogos, terapeutas, psiquiatras, declaram que quando essa pandemia passar, quando esse vírus estiver devidamente debelado, controlado, as pessoas vão sofrer de outras coisas. Outras doenças aparecerão e, por certo, elas até também morrerão por causa dessas doenças. Mas, em nome de Jesus, que essa profecia, que não tem origem no trono da graça, ela não se cumpra. Mas é uma realidade. É possível que isso aconteça. É possível que muitas pessoas fiquem acuadas, pessoas se desesperem, pessoas percam a fé por causa de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então é importante a gente saber o que inspira a nossa fé, ou o que nos move, né? Aonde está a nossa fé, para que a gente não fique aí à mercê, a gente não fique aí, como diz o apóstolo, levados, né, por todos os lados, por notícias que talvez não tenham um baseamento, talvez até técnico, seja como muita gente está preocupada aí, seja fake news, e essas fake news causem danos e danos nos corações, nas mentes. E aí a gente precisa pautar, a gente precisa estar devidamente alicerçado na nossa fé. E, é claro, a nossa fé, ela vem por ouvir, mas não ouvir qualquer coisa, mas ouvir pela pregação. E essa pregação tem que ser inspirada por Cristo, tem que ser a palavra de Cristo, ela que vai nos conectar. Todas as vezes que eu preciso de orientação, essa palavra me conecta com o trono da graça, até para orar. Até para orar, nós precisamos dessa conexão. Precisamos estar devidamente respaldados através de tudo aquilo que Cristo fez e realizou entre nós, e deixou aí esse legado que me alcançou e que tem te alcançado e que vai alcançar outras pessoas. Ok? 2 Crônicas 20, o início diz assim, ó: depois disto, melhor dizendo, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, melhor dizendo, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Olha só, às vezes a gente escuta notícias e são notícias difíceis de repente se ouvir, e a gente fica atemorizado. E isso não foi diferente aqui com o rei Josafá do Reino do Sul, ali de Judá, do pessoal que ficou em Jerusalém, aonde estava lá baseado o templo do Deus vivo, do Senhor de Israel, né? E aí diz o texto no verso 3: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Ele lembrou que ele tinha um Deus, ele foi. E existe uma recomendação também,
se você começar a ler o Velho Testamento, que todo rei ele deveria portar uma cópia da lei. Ele deveria meditar dia e noite nessa cópia, para que ele tivesse condições de ser um rei que manifestasse a justiça, mas não manifestasse qualquer justiça, mas ele manifestasse a justiça de Deus, uma vez que ele havia sido levantado por Deus. Então, ele deveria manifestar a justiça. Ele também deveria manifestar misericórdia. E ele também deveria, eu até anotei aqui para não esquecer, ele deveria manifestar fé. Fé em Deus. Ele deveria manifestar essa fé. E aí, quando ele ouve tudo isso, ele fica angustiado, fica amedrontado, e olha, detalhe, as pessoas que vieram falar com ele sobre essa grande multidão, eu fico imaginando, quando eu li o texto, eu fico imaginando como eles comunicaram isso, como eles falaram, né? E eles vieram, alguns, e não foi uma pessoa, foi mais de uma pessoa, avisar, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Ele, como rei, e também tinha a missão de meditar, e por vezes ele fazia, às vezes, de um sacerdote, também, quando os sacerdotes não estavam na posição que ele deveriam estar, ele editou aqui, apregoou um jejum em todo Judá para buscar ao Senhor. Por quê? Porque ele já tinha essa incumbência de meditar dia e noite na lei do Senhor, na lei do seu Deus. E aí diz o texto aqui, lá no verso 4, Judá congregou-se para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram gente para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, aquela multidão reunidas ali para ouvir o rei, e, é claro, respaldados ali pelos sacerdotes da época, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ou seja, eles não estavam em qualquer lugar, eles foram até o templo, se colocaram lá no pátio, o rei se levantou para comunicar uma decisão, uma direção ao povo. E disse: Senhor, diante de Deus, congregados ali, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir-te. Porventura, o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Ele começa a fazer menções daquilo que eles haviam conquistado em Deus. Ele começa a trazer à memória do povo aquilo que Deus havia dito a eles, o que faria para eles. E ele segue. Habitantes, e habitaram nela, né? E nela edificaram um santuário ao teu nome, aonde ele está falando, né? Dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti, diante desta casa, e clamaremos a nossa angústia, na nossa angústia, e tu nos ouvirás
e nos livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que agora nos dão o pago, vindo para nos lançar fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eles começaram a confessar. O rei, é claro, começou a fazer uma oração de confissão de quem eles adoravam e de quem eles pertenciam. Por isso que eu fiz essa pergunta inicial: o que move a tua fé, ou o que inspira a tua fé? Onde está a tua fé? Aqui no texto do Antigo Testamento, dá uma pista para a gente. Ele fala assim, ó: porém, os nossos estão postos em ti. Como eu e você podemos colocar os nossos olhos no Senhor? Quando eu busco ouvir a palavra e ouvir pela palavra. Quando a minha fé, ela começa a ser regada não pelo noticiário das 8, das 9, ou seja lá qual o noticiário, o horário, mas quando eu medito de dia e de noite. Na época, os governantes, os reis, precisavam de ter uma cópia, mas Jesus nos fez um reino de sacerdotes. Então, eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, na palavra de Cristo de dia e de noite. Essa palavra, ela precisa estar viva em mim para que eu possa resistir ao dia mau. Ou no dia mau, quando vier a tempestade, eu possa estar firmado, eu possa estar, digamos assim, conectado com o trono da graça e dizer assim: meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu vou. Não vai ser, talvez, assim, essa circunstância ruim que vai me abalar ou que vai fazer com que eu... Lembra de Jesus lá, nas suas bem-aventuranças, no seu Sermão do Monte, quando ele encerra lá no capítulo 7, o que ele declara? Ele declara o seguinte, que o prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre as palavras, sobre aquilo que ele tem ensinado. Pode vir a tempestade, pode vir o dia mau, dá contra aquela casa, dá contra aquela vida, mas aquela vida não vai ruir. Por quê que aquela vida não vai ruir, ou aquela casa não vai cair? Porque ela foi firmada sobre a rocha, sobre verdades eternas, sobre verdades que estão sendo perpetuadas de geração a geração. Não são meramente palavras, talvez, de um homem inteligente, de um coach ou de um homem mais sábio do mundo, mas são palavras do eterno Deus. Então, quando nós colocamos essa prioridade na nossa vida de ouvir pela palavra, a nossa fé, ela é estabelecida, ela é confirmada. Agora, o contrário também é verdadeiro. Eu ouço essa palavra, mas eu não medito nela, eu não persevero nela. Quando vem o dia mau, quando vem a má notícia, o que acontece? Eu me desvio. E aí, uma coisa que eu posso passar por ela, talvez, não digo com tranquilidade, mas com confiança, se torna a minha ruína, ou a ruína com a minha vida, com a minha casa, ou com, pelo menos, aquelas pessoas que estão próximas a mim. Então, eu preciso, como os reis do passado, como nos foi, digamos assim, outorgado, nós precisamos, como sacerdotes do Deus Altíssimo, filhos de Deus, irmãos de Jesus,
nós precisamos exercer esse sacerdócio para que a nossa fé não esmoreça, para que nós saibamos aonde nós temos colocado a nossa fé. E aí ele segue falando aqui, ó, no verso 13, ele fala assim, ó, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficais parado e vede a salvação, o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Bom, nós temos visto aí, nesse tempo todinho, nesses 7 meses em que nós temos sido bombardeados, nós temos ouvido sobre essa questão do Covid, é vacina que fez mal, é vacina que ainda não tem a sua comprovação evidenciada como aquela que vai nos livrar, ou vai livrar a população do Covid, desse vírus, e aí fica essa batalha, essa guerra, os governantes ficam se degladiando, a população que ainda não tem a sua fé pautada pela palavra em Cristo Jesus está sobressaltada, está angustiada, muitos já até perderam suas vidas e muitos ficam aguardando. Se eu e você chegamos com uma palavra de direção, eles sorvem isso com uma avidez tremenda. E nós temos essa oportunidade de manifestar o nosso Deus através da nossa adoração, através do nosso comprometimento com Ele, congregados, anunciando essas verdades aos moradores da nossa Jerusalém. A nossa Jerusalém hoje é São Bernardo do Campo. A nossa Jerusalém hoje é São Paulo. Estou vendo aqui Renato Debs, que está aqui também conectado com essa reunião. Estou vendo aqui Alessandro também conectado. Santo André, nossa Jerusalém é Santo André. E é onde você está plantado, onde o Senhor fez você habitar, é a tua Jerusalém, e você precisa ser esse sacerdote, esse rei que se prostra e adora a Deus, não teme as más notícias, e está pronto a estar congregado com outros irmãos, com outros sacerdotes, para adorar, para engrossar as fileiras, a elevar a voz ao Deus Altíssimo, ao Pai de Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Senhor, aquele que nos deu poderosa salvação quando entregou o seu único Filho para que nos redimisse de todo o lamaçal do pecado. E aí foi isso que eles fizeram. Eles se prostraram ele prostou-se com o rosto em terra e, por certo, aqui, olhando
vejo que toda a congregação também se prostrou, viu o seu rei se prostrando. E se prostraram perante o Senhor e o adoraram, porque aqui está no plural, né? Todos adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, a louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta de sobremaneira. Eu não sei como é que está o teu louvor, eu não sei como é que está a tua vida de adoração aí na tua casa, não sei como você levanta. Pai, isso aqui também não é uma inquisição, isso aqui também não é, mas isso aqui é uma palavra de inspiração para você, para que isso possa impulsionar, turbinar a tua fé em Cristo Jesus, no Deus vivo, para que você o adore, para que você erga as tuas mãos. Ouvimos aí as canções que separou, as canções que Deus colocou no coração dele, e eu creio isso piamente, porque essas canções vieram preparando esse momento da palavra. E aí é importante, meu amado, minha amada, que você tendo teu momento na tua casa, o horário, seja de manhã, seja ao meio-dia, seja na hora que você for dormir, você separar esse tempo para você se prostrar diante de Deus, você colocar, se você se derramar diante dele, você derramar aquilo que está, de repente, te atemorizando, para que você possa ouvir as palavras de Deus e falar assim, ó, não tenha medo. Simplesmente tome posição em relação a essa grande multidão, a essa notícia que vem como uma avalanche, vem marchando contra ti. Então, importante que você adore a Deus, seja com canções, seja com... Como você vai fazer? Desde que seja para a glória de Deus, que seja por Ele, que seja para Ele. Ah, Senhor, que você conecte isso. Como Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que você se curve, que você clame ao nome de Jesus, que você dê uma ordem a toda essa notícia maligna que muitas das vezes tenta te parar, tenta dizer que você não vai conseguir, porque fala assim, não, eu sirvo a um Deus vivo e verdadeiro, que tem promessas, que tem falado ao meu coração, tem me dado promessa. Ele disse que a minha alma não permaneceria na morte, que eu não seria entregue de novo ao cativeiro, como eu fui entregue à revelia, talvez até da minha vontade, mas aconteceu. Então eles adoraram e seguiram, né? Os levitas que eram responsáveis ali pela adoração, pela música, os cantores, e eles decidiram adorar a Deus em voz alta ali, e o povo também acompanhou eles. Eles tinham essa missão, né? Também, né? De adorar. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, né? Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé diante deles e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Tem muita gente crendo em profetas que não tem intimidade com eles. Tem muita gente que ainda não colocou verdadeiramente a sua fé em Deus. E colocar a sua fé em Deus é colocar a sua fé no Cristo vivo. Colocar a sua fé no Filho de Deus. Aquele que abriu esse novo e vivo caminho para nos conectar novamente ao Pai, ao trono da graça. É isso que Josafá ele fala. É isso que eu e você, como um rei, como uma sacerdotisa, como sacerdotes, devemos anunciar, devemos falar. Ouvi-me, vós, ó Judá, ouvi-me, ó igreja do Senhor,
Ouvi-me, ó moradores de São Bernardo do Campo, ouvi-me, ó moradores de São Paulo, São Bernardo, Diadema, enfim, aonde você estiver plantado, você deve se levantar e deve falar: ouvi-me, ó igreja do Senhor, e vós, moradores, crede no Senhor e no vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Aconselhou-se e ordenou cantores para o Senhor, porque a sua misericórdia, ou melhor, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os de Amon e Moabe. Detalhe aqui, é só uma nota a nível de esclarecimento e conhecimento. Amon e Moabe eram parentes da nação de Israel. Eram parentes. Amon e Moabe eram filhos de Ló, sobrinhos de... Essas duas nações aqui foram originárias dos filhos de Ló, que consequentemente era sobrinho netos de Abraão. Por isso que quando eles saem do Egito, Deus não permite que eles guerreiem entre si, porque eles tinham parentesco. E muitas das vezes as minhas guerras também, elas são dadas dentro da minha própria família, dentro do relacionamento com parentela. E aí eu preciso estar conectado com o trono da graça, com Deus, para poder identificar isso. O rei Josafá, ele fala isso, ó, os nossos antepassados, o Senhor não permitiu que nós entrássemos em suas terras e os despojássemos da terra, porque eles eram nossos parentes. Eles eram nossos parentes. Agora eles vêm contra nós, eles vêm nos tirar, eles querem nos roubar. Muitas das vezes, pessoas que são semelhantes a nós, que foram criadas à imagem e semelhança, vêm contra nós. E a gente tem que olhar isso e falar assim mesmo: Jesus falou que a nossa luta não seria contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Não devemos nos ater e ficar degladiando contra pessoas, mas nossa luta tem que ser contra os dominadores desse mundo tenebroso. E aí, ele fala isso: pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O Monte Seir aqui são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, que se tornou Israel, que é justamente essa nação aqui. Parte dela, eles vêm contra, eles querem dissipar, eles querem desapossar da terra. Né? E aí ele fala assim, ó, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quem faz isso é o Senhor. É o Senhor que luta as nossas guerras. Quem faz isso é Deus, porque Ele sabe que em nós, em mim e em você, nós não temos essa força para lutar contra essas guerras que se apresentam a nós, essas guerras invisíveis. Né? E aí ele segue falando, né? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar uns aos outros. Tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-se uns contra os outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos
que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos e tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam os despojos porque era muito. Eu tenho ouvido alguns irmãos que, em meio a essa situação em que o governo está cortando salário, ou as empresas estão cortando salário, funcionários públicos estão sendo colocados em férias compulsórias, tendo seus salários reduzidos. Eu tenho ouvido alguns irmãos que, no meio dessa questão, têm sido promovidos. Eu ouvi um irmão que foi promovido, foi chamado pela diretoria e a diretoria promoveu. Teve seu salário reduzido? Teve, mas a diretoria chamou ele e falou assim: nós temos visto o teu empenho, nós temos visto a tua dedicação e nós queremos que você ocupe a função tal, tal, tal. E quando terminar esse decreto presidencial, esse decreto do governo, o seu salário vai ser reajustado, o seu salário vai ser dobrado. Não é um salário reduzido que foi, mas o salário que você tinha antes desse decreto, ele vai ser dobrado para que você possa desempenhar essa função. Eu tenho ouvido irmãos que, em meio à pandemia, trocaram de empregos, foram chamados e aí também tiveram seus salários melhorados. Melhorados aqui. Colocam a fé no nosso Pai do Senhor Jesus Cristo. Eu tive uma experiência orando, uma experiência que eu comecei a orar por algumas pessoas que começaram a relatar que o seu salário havia sido cortado pela metade, o outro tinha sido 70%, o seu salário tinha sido reduzido. E aí eu ouvi isso e fui orar, comecei a orar, mas Deus me mostrou que eu fiquei... Brotou um pequeno receio. Por quê? Porque nós vivemos pela fé, da obra, comemos do altar, comemos da honra dos irmãos, dos discípulos de Jesus que honram a Deus. E aí eu comecei a orar, e aí Deus, que conhece o meu coração, conhece o meu entendimento, me deu uma visão, ele ministrou o meu coração. E aí eu entendi, opa, eu sei o que Deus está falando. E isso deu uma turbinada na minha fé. E eu pude falar com Deus: Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti, e me lancei e descansei, como Josafá. Ele confiou, ele descansou. Eu não sei o que você está passando. Eu conheço alguns aqui que abrem o coração, que ministram, que falam comigo. Eu conheço, sei. Esse eu posso falar, esse eu posso animar, mas eu não sei como é que você está. Eu não sei se, de repente, você está angustiado por causa disso, mas olha só, quando eles depositaram a confiança deles em Deus, quando eles creram em Deus, quando eles depositaram essa confiança, Deus entrou na frente. Deus guerreou a guerra que eles não podiam guerrear, que eles confessaram essa incapacidade. Não, nós somos fracos, não podemos contra essa grande multidão. Agora, o Senhor fez no passado com os nossos irmãos. O que Deus já fez no teu passado, ou já fez na tua vida, ou que você ouviu falar do que Deus fez com teu irmão, isso te inspira? Isso faz você se aproximar mais de Deus? Então, é isso que eu tenho que trazer à minha memória. Eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eles falaram isso. Olha só, eles vieram e falaram assim, ó. Eles começaram a louvar: rei, dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei, ele tinha que manifestar a justiça, a misericórdia e a fé. Eu e você temos que manifestar a justiça de Deus, falando daquilo que são os decretos dele. Temos que manifestar também misericórdia,
uns para com os outros e para aqueles que também que estão sofrendo, que não conhecem essas verdades, mas também a gente tem que manifestar fé. A gente tem que compartilhar a nossa fé com outros, porque se nós não compartilharmos a nossa fé com outros, muitos morrerão no seu pecado. E Deus não quer isso. Deus nos responsabiliza por isso. Quando ele fala que nós devemos anunciar, Silvano começou a falar algumas coisas aqui, a nossa missão principal de fazer discípulo é isso, anunciar. E nós temos, nessa época, nesse momento, nesse tempo, condições adequadas para que a gente possa falar. As pessoas estão sensíveis, as pessoas estão abertas para ouvir do amor de Deus. Eu posso manifestar esse amor. Eu posso manifestar tamanha fé. Amém? E aí, irmãos, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitórias sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. E veio da parte de Deus terror sobre todos os reinos daquela terra. Meu irmão, o que você tem experimentado nesse tempo? Quais são as vitórias que Deus tem te dado? Eles se congregaram, eles se reuniram para que eles pudessem falar, contar isso para Deus. Então não fique enclausurado. Venha nesse tempo congregar. Ouça a voz, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa é a palavra do Senhor. João 14, né? Vou pular rapidinho aqui, que eu já encerrei essa parte aqui, mas eu queria conectar você com a palavra de Jesus. Jesus diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Você depositou a tua fé em Cristo Jesus? É isso que ele fala para você. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltareis e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja vós também. E vós sabereis o caminho para onde eu vou. Eu e você temos essa conexão agora, nós sabemos. Por isso que a pergunta é, onde está a tua fé? O que inspira a tua fé? É a palavra do Deus vivo? É a palavra de Jesus? E aí, irmão, se levanta, saia do teu lugar, venha erguer a Deus, os braços, as mãos e a voz a Deus, venha congregar, venha insar as vozes que o adoram, venha pela fé, a fé no Filho de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes no Senhor, seu Deus. Credes no seu profeta Jesus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você, quando põe a sua fé no Deus vivo, no Pai de Jesus, no nosso Pai, você está seguro. Você está seguro. Ele não vai deixar que os teus pés vacilem, que você se escorra. Ele não é filho do homem para que minta. Ele é Deus, o Deus vivo. Quando ele libera a palavra dele, ela sai e vai prosperar.
ela vai fazer a qual ele determinou. E Deus, ele não retrocede. Se ele te deu uma palavra, meu querido e minha querida, tão somente crê, tão somente fique firmado nessa palavra. Deus está plenamente alienado na sua palavra. Bom, você conhece o livro de Hebreus, você sabe aonde ali tem uma relação de... Me ouvem? Estão me ouvindo? Só faz assim, que meu áudio aqui, beleza, obrigado. Meu áudio aqui deu uma falhada. Hebreus, lá, a epístola aos Hebreus, fala lá dos homens que depositaram a fé aonde? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tem um texto também em Mateus, se eu não me engano, não é Mateus. Se eu não me engano, Lucas 8, 25, você pode conferir aí, aquela passagem da tempestade. Os discípulos ficaram atemorizados, eles pensaram que eles iam morrer, né? E eu sei que tem muita gente, e nesse tempo, nessa época, pessoas que foram enquadradas, digamos assim, nos grupos de risco, pessoas que foram, digamos, têm alguma debilidade, e aí elas começaram a ficar apavoradas e acordam, batem na porta, foram lá, os discípulos foram lá falar com o mestre, não te importa que morramos? De repente, muita gente está pensando assim, você pode conferir instaram com Jesus, não te importa? Nós vamos morrer e tu dormes, como se o Senhor dormisse, né? Tem um texto lá do Velho Testamento que não dormita o guarda de Israel, pelo contrário, ele vela não só pela sua palavra, mas ele também vela pelos seus, né? E aí Jesus levanta, se você quiser aí dar uma conferida, Lucas 8, olha só o que ele disse. Eu gosto de ler porque isso me inspira mais ainda, né? Lucas 8, Luquinhas 8, cadê você? Tinha deixado aqui já no ponto. Jesus acalma a tempestade, está lá, ó. Ele fala assim, ó, o verso 24 diz assim, ó, chegando-se a ele, despertaram-nos, dizendo, mestre, estamos, né? Estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Eles tinham visto todos os sinais, as maravilhas, os milagres que Jesus tinha feito, mas eles ainda, qualquer coisinha, atemorizavam eles ficavam com medo. Jesus, onde está a vossa fé? Tem outros textos também aqui que, se você conferir, você vai ver que tem em Mateus, tem em Lucas, que cada um apresenta uma característica, apresenta uma palavra. Mas é isso, aonde você tem depositado a tua fé, aonde você tem depositado a tua confiança. Que fé, o sinônimo na palavra é confiança. Você tem depositado a tua confiança no Senhor, seu Deus? Você tem depositado a tua confiança no Cristo vivo, o Cristo ressurreto? Aonde você tem depositado no teu trabalho? Eu sei que tem gente que até está indo trabalhar, né? E às vezes tem um jargão, não, peraí, a minha fé, eu tenho que fazer, beleza. Mas essa mesma fé, ela também tem que te mover em direção a Deus e fazer tudo aquilo. Lembra do jovem rico, quando ele se aproximou de Jesus? Qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? Ele fez a seguinte pergunta para Jesus, assim, ó, mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que hei de fazer para... Aí Jesus falou assim, ó, guarda os mandamentos. Aí Jesus começa a listar os mandamentos para ele.
né? Os mandamentos, a prática dos mandamentos demonstra a fé dele na lei. A lei, ela é boa, ela veio justamente para isso, não só também para denunciar o pecado, mas também a lei, digamos assim, fortalecer ou impulsionar a fé do povo. E aí Jesus começa a falar e ele fala assim mesmo, ó, a tudo isso tem feito. Aí Jesus falou assim, então eu preciso elevar o patamar de fé desse rapaz. Fala assim, então vai, vende tudo. Tudo que você tem, você vende e distribui aos pobres e aos necessitados. E depois vem e me segue. O que aconteceu com ele? Ele não. Por quê? Porque a fé dele estava na força do braço dele. Ele conquistou muita coisa. Ele se tornou um homem rico. Ele conquistou. Então a fé dele não estava plenamente pautada na palavra, no Deus de Israel. A fé dele estava no braço dele, na força dele, em tudo aquilo que ele conquistou. E ele abrir mão disso era muito difícil. Então, a fé dele não estava alicerçada na palavra dos profetas e dos antigos, como diz lá o Novo Testamento. E aí ele se entristece e vai embora. Aí é um grifo meu. Eu creio que Jesus iria elevar aquele jovem ao nível de apóstolo. Ele falou assim, ó, vem e me segue. Né? Então tinha 12 homens andando com Jesus e mais outros que seguiam Jesus sem Jesus ter chamado eles, mas sim porque viram que era o Filho de Deus. Mas eu creio que se aquele jovem rico aceita a palavra de Cristo Jesus, ele seria elevado ao status de apóstolo. Eu não sei se você já foi chamado por Cristo Jesus. Ele pode te dar inúmeras incumbências e você começar digamos assim, a crescer, a tomar o caminho do alto, ao ponto, como ele diz, se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, que é a menor das sementes, você poderá dizer àquele monte, erga-te e lança-te ao mar. Eu não sei qual é a tua montanha que te impede de você, de repente, caminhar, mas você pode falar. Se você tem fé, e fé no Filho de Deus, você pode falar, ô montanha, erga-te e lança-te ao mar. O teu problema, a tua montanha, você pode ordenar em nome de Jesus, porque a tua fé está pautada em Cristo Jesus. Então, fica essa pergunta para você. O que inspira a tua fé? Aonde está a tua fé? Para que você possa, nesse tempo, transpar os montes, subir como águias, Senhor, e alçar voos maiores. Não vai ser simplesmente essa situação que se abateu pelo mundo que vai parar você ou que você vai, de repente, falar assim, ó, acabou. Não, não tem mais nada para mim. Não, tem ainda. Tem muita coisa. Tem essa terra aí para que a gente possa avançar, conquistar para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu não sei, mas eu espero que essa palavra, isso tenha te animado, isso tenha te impulsionado, que você possa tomar o caminho e crer no Senhor seu Deus, para que você possa estar seguro e você também crer nos profetas que Deus tem colocado na tua vida para te dar a direção, para te dar, digamos assim, a orientação necessária para esse tempo. Ok? Beleza? Silvano? Beleza, César?
Tá bom, meu irmão, obrigado. Eu vim aqui pro quarto porque o notebook tá ligado aí na sala também, e então, se eu falar, aí o som fica retornando. Mas amém, graças a Deus por essa palavra. Enquanto César falava, eu meditava também em alguns textos, né? Estava na pesquisa ali enquanto ele falava, lendo a Bíblia também. Lembrei do Salmo 125, que fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Eu também lembrei do Salmo 112, que diz que aqueles que confiam no Senhor também, eles não temem as más notícias. Seu coração é firme, não se abala. É um tempo muito, muito oportuno, meus irmãos, para que esse exercício de confiança, esse exercício de confiança, esse exercício de fé, nós possamos mostrar ao Senhor, não mostrar apenas, não demonstrar no sentido assim de aparecer, mas colocar em prática esse exercício de colocar em prática a fé que nós declaramos. Nós não podemos nos mover pelo que vemos, nós temos que nos mover pela palavra do Senhor. E os profetas do Senhor estão aí, como César mesmo falou. Crer no Senhor Deus e crer nos profetas também. Então nós temos que crer que, de fato, Deus está movendo a igreja para um novo tempo. Tempo aí de avaliação da nossa postura diante dele. Se eu tiver oportunidade, não agora, mas em outro tempo, eu quero compartilhar um sonho que eu tive, que eu até também falei isso com o César, eu acredito que se alinha a isso que ele falou hoje também. Mas só se Deus der a oportunidade, a gente compartilha isso também. Amém? Então, em nome de Jesus, que possamos aí seguir, né? Que essa palavra possa adentrar o nosso coração e mente, nós sejamos edificados mais uma vez, fortalecidos, animados nesse novo tempo aí que nós estamos aí, esse novo processo aí que a igreja está passando, né? Processo esse que também tem a ver com o momento que nós estamos vivendo como nação, como o César falou, nessa pandemia, esse distanciamento social, para alguns como eu e Né também passamos isolamento social por causa do Covid, mas é um tempo de nós crescermos também, em nome de Jesus, tá bom? Um recado aqui a vocês, né? Semana que vem, domingo próximo, será a nossa reunião presencial, ou serão as nossas reuniões presenciais no salão. A reunião das 10 horas da manhã, no dia 1º, e a reunião das 18 horas.